Nós estamos de volta e vamos continuar falando sobre a pandemia, o novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Apesar do estado estar no pior momento desde a chegada do vírus aqui ao Maranhão, a capital tem a maior taxa de mobilidade, que, segundo especialistas, representa um alto risco para todos. Sobre o assunto, eu converso agora com o infectologista Antônio Augusto Moura. Professor, bom dia. Professor, bom dia. Nós estamos num momento crítico, o alerta realmente é vermelho, como a gente falou aqui no início do programa, por várias situações. Vamos ponderar aqui algumas delas. Uma, a taxa crescente em relação ao número de casos. Já tivemos situação em relação ao número de casos de Covid semelhante a essa que vivemos nesse momento? Olha, nesse momento, ontem, nós batemos o recorde de número de pacientes internados nas UTIs públicas aqui na Grande Ilha. Nunca tivemos um número tão elevado de pacientes internados ao mesmo tempo. E a taxa de ocupação é elevadíssima, né, atingindo aí 98%, com apenas 5 leitos livres. Então, realmente, a situação ela é dramática. A gente pode dizer tranquilamente que nós estamos vivendo, nesse momento, o pior momento da pandemia, com 264 pacientes internados em UTI pública aqui na Grande Ilha. Professor, agora um outro número que chama atenção e também é tão preocupante quanto esse primeiro, que é a taxa de mortalidade. Comparada àquela primeira onda, já se fala agora no Brasil inteiro de uma terceira onda. Aqui nós tivemos o secretário de Saúde que pela primeira vez disse, inclusive aqui, de que nós estávamos perto, muito perto de uma terceira onda, não só em todo o país, como no Maranhão também. Ele disse isso para nós aqui no Bom Dia. E aí, comparado à primeira onda, essa segunda onda, a taxa de mortalidade é maior? Quais são os dados que o senhor tem sobre isso? Então, a gente ainda não chegou a ultrapassar o número de óbitos da chamada primeira onda, né, que foi no ano passado. Mas estamos bem próximos disso, porque a transmissão acelerou bastante nessas 2 últimas semanas. E o que é bastante preocupante são os indicadores de mobilidade, que a gente usa o do Google, ele publica diariamente. Então, só para fazer aqui um comparativo, no começo dessa segunda onda, que foi lá no final do mês de março, havia uma redução de mobilidade em torno de 40% aqui no estado do Maranhão, quando os casos estavam começando a subir na segunda onda. Agora que nós estamos no pico, né, no pior momento da epidemia, a mobilidade está praticamente normal. Então, você não está detectando nenhuma redução da mobilidade urbana. Então, isso preocupa muito, porque normalmente, quando os casos sobem, quando começa a aumentar as mortes, a população se retrai, fica mais em casa, né, frequenta menos bares, restaurantes. Então, há como se diz, uma proteção natural. E agora, não, a mobilidade está absolutamente normal. Então, esse é um dos fatores que está contribuindo para alimentar a pandemia, além da vacinação extremamente lenta. Essa semana foi a semana que nós vacinamos menos pessoas em termos percentuais. A cobertura aqui no Maranhão não aumentou nem 1% de uma semana para outra. Então, isso é realmente uma situação dramática, em que você está vendo uma aceleração da pandemia e uma vacinação que anda, como a gente diz, a passo de tartaruga. Ontem, na reunião com a presença de representantes de vários poderes constituídos aqui no estado, professor, o senhor sabe que no final foi distribuída uma nota alertando as pessoas, sugerindo às pessoas algumas medidas, inclusive chamando para que as pessoas tomem consciência da gravidade desse momento. O senhor entende que já haveria ambiente suficiente, quer dizer, já temos dados suficientes para medidas mais restritivas que sejam tomadas de imediato, professor? Olha, se não for feito mais nada, em termos de mais medidas restritivas, a gente corre um risco grave, muito sério. Por isso é que eu gravei um vídeo ontem, colocando em alerta vermelho, da gente não ter leito para as pessoas que vão precisar de UTI. Eu acho que nós estamos num momento extremamente perigoso e a gente chegou num ponto em que a sociedade está cansada e não quer mais ficar em casa. As autoridades não querem mais agir adotando mais medidas restritivas. Então, a gente está indo para um caminho extremamente perigoso, né? Esse é só o que eu queria colocar aí. Se nós formos ver, no ano passado, por exemplo, nós tivemos muito mais sucesso no controle do coronavírus. Por quê? As pessoas ficaram mais em casa,
Nós adotamos mais medidas restritivas, houve inclusive a decretação de um lockdown aqui na Grande Ilha, isso quando os casos estavam em patamares muito mais baixos. Agora, as pessoas parecem que estão achando que essa onda vai embora sozinha, se não se fizer nada. Alerta, a vacina não vai controlar essa segunda onda, se as pessoas não ficarem em casa, se não forem tomadas medidas mais restritivas pelas autoridades, a gente vai entrar numa situação extremamente difícil. A medida restritiva de maior impacto, claro, que foi tomada no passado, foi exatamente o lockdown. Ontem, o governador disse à imprensa de que essa medida não está descartada, mas não foi tomada ainda por uma questão social e econômica. Nesse caso, como é que o senhor avalia a questão do lockdown, que é a medida mais extrema? Ou seja, e também um outro aspecto que é, quando se toma uma medida como essa, o resultado nas estatísticas não é imediato, ele leva um tempo, não é, professor? Exatamente por isso que essa medida ela tem que ser tomada quando a curva de casos está começando a subir. Só para lhe dar um contraste, a Austrália detectou anteontem 26 casos da nova variante indiana no território australiano. O que eles fizeram? Lockdown imediato. Por quê? Logo no começo. Se você corta, como se diz, o mal pela raiz, você vai deter o crescimento de casos, você vai evitar imensamente as mortes. Aqui no Brasil, ninguém age antes, até porque a gente fez muito pouco teste. Enfim, a resposta brasileira a essa epidemia foi um fracasso. A história, isso vai ficar para a história como um momento muito triste na história do Brasil. E agora, quando praticamente estamos sem vaga em UTI, as pessoas não querem tomar nenhuma atitude, porque essas atitudes são impopulares. Então, é um caso realmente muito grave, né? Nós temos aí uma grande parte da população extremamente negacionista, né? E isso gerou esse caos sanitário que nós estamos vivendo e do qual não saímos. Esse é que é o problema. Então, os empresários não querem lockdown porque vai prejudicar a economia. Aí a doença cresce, né? Aí não faz lockdown, a doença continua crescendo. Não toma medida restritiva, a doença continua crescendo. E a economia cada vez mais indo para o buraco. E a vacinação lenta, temos apenas 2% da população que tomou a segunda dose da vacina, fechando o ciclo de imunização. É complicada a situação realmente. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo para todo o Maranhão, falando para nós a respeito desse quadro, desse momento que estamos vivendo tão difícil. Tá, muito obrigado pelo convite e um bom dia.